Oi, 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 nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati, trazendo para vocês uma aula extra sobre os indicadores de desempenho que nós temos estudado desde os últimos 3 encontros acerca do nosso livro de educação financeira, tá bom? E nós estamos trazendo essa aula extra para retirada de dúvidas que tenham porventura surgido justamente a respeito dos indicadores de desempenho, tá bom? Eu quero levar vocês hoje nessa mini aula, eu quero sintetizar com vocês esses 4 indicadores de desempenho que nós estudamos. Ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e retorno de investimento. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, mas antes de tudo nós queremos que você compreenda o motivo pelo qual esse tipo de assunto é abordado ainda no nono ano, tá? Lembre-se, nós estamos no Fundamental 2, que é o ensino básico. Então, aqui, nesse momento, você está recebendo as bases para que você possa fazer as suas escolhas futuras acerca do curso que você gostaria de seguir, a trajetória de profissão que você gostaria de aplicar, enfim. Nesse momento, pode ser que você não tenha muita ideia daquilo que você quer fazer no futuro. De repente, você nem cogita a ideia de ser um empresário. Porém, nós nunca podemos dizer que nós não faremos determinadas coisas. Por isso que no ensino básico nós podemos experimentar de tantos e tantos e tantos assuntos e nos identificar com algum da nossa apreciação, vamos dizer assim, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse ponto dos indicadores e para que eles servem. Imagine que você é dono de uma empresa. Você não pode de maneira nenhuma melhorar algo na sua empresa que não é medido, certo? Então, para te auxiliar nisso, é que os indicadores de desempenho existem. Eles são ferramentas, esses indicadores vão te mostrar como medir o desempenho da sua empresa. É uma peça fundamental para que você tenha sucesso no seu empreendimento. Por quê? Vai te dar a oportunidade de você estabelecer metas específicas para que você possa ter sucesso e êxito nessas conquistas e ainda vai te dar a oportunidade de você acompanhar bem de pertinho se essas metas estão sendo alcançadas ou não. E você consegue identificar ao longo do processo quais são os pontos que precisam ser melhorados. Assim você pode também saber se o seu rendimento, o rendimento da sua empresa, está aumentando ou diminuindo por conta desses pontos. Às vezes pode ser a questão do tempo de entrega, a qualidade final do produto, o processo de industrialização. Enfim, existem vários processos que você pode estudar e chegar nesse ponto. A partir do quê? Dos indicadores financeiros, que são os indicadores de desempenho, certo? Então, se você for aqui comigo e observar o que esses indicadores fazem, aí na sua página 35, no encontro 4, onde nós começamos a falar de indicadores de desempenho, você já sabe que eles têm a função específica de medir os resultados obtidos pela sua empresa, de te trazer informações importantes para que você possa fazer análises e ter, aí, se for o caso, tomadas de novas decisões para gerir o rumo, né, para administrar o rumo da sua empresa. Vai facilitar o seu planejamento, vai trazer também para você uma visão muito clara para você poder averiguar os riscos de retorno do capital que você investiu e também vai te trazer oportunidade para você acompanhar e monitorar as metas que foram estabelecidas para que você tenha o crescimento exponencial de lucros na sua empresa. E no final de tudo isso, a gente consegue ter o quê? O aperfeiçoamento profissional. Com tudo isso, depois eu posso descobrir se a minha empresa ela está sendo realmente top de linha ou se tem alguma falha que eu preciso consertar. Então, esses indicadores de desempenho vão te ajudar nesse processo. Indo mais adiante, quero falar com vocês agora sobre o ponto de equilíbrio que nós vimos no encontro 4. Nós temos um personagem principal chamado Roberto. Roberto, ele acabou de sair de uma empresa, o tempo de serviço dele acabou, ele se aposentou. E como ele se aposentou, ele decidiu investir o dinheiro que ele vai receber da aposentadoria, da rescisão e tudo mais,
numa empresa, ele quer abrir um negócio, né? Então, o nosso personagem Roberto, ele está falando sobre a importância de conhecer os indicadores de desempenho para você poder analisar a viabilidade do negócio. Será que esse negócio que o Roberto quer abrir é viável? Bom, para isso, algum estudo precisa ser feito a fim de que esses indicadores sejam analisados com cuidado para que nos dê a ideia se esse negócio vai ser viável e rentável. Então, um dos indicadores que ele vai usar para saber se a empresa dele é viável ou não para abrir é o ponto de equilíbrio. Consiste no quê? Consiste numa estimativa básica. Claro que como ele ainda não abriu essa empresa, ele não tem a mínima noção de como que funciona. Nós vamos fazer aqui algumas estimativas, mas eu vou mostrar para vocês algumas situações práticas, tá bom? O cálculo para ponto de equilíbrio vai ser despesas fixas divididos pela margem de contribuição. Tia, o que é isso? Bom, despesa fixa são aquelas despesas que vão manter a empresa funcionando. Então, por exemplo, aluguel do estabelecimento, pagamento do salário dos funcionários, que mais que pode ser? Você tem que fazer o pagamento dos impostos que são colocados sobre o imóvel do estabelecimento, até mesmo sobre a matéria-prima que você compra. Então, existem várias despesas que elas sempre são fixas. Água, luz, internet, todas essas despesas, todos os meses, elas deverão ser pagas. Então, a gente chama isso de despesa fixa. É a despesa que nunca muda. Todo mês a gente tem que pagar aquele valor ali. Fechou? Margem de contribuição, o que é? É o ganho bruto, é o ganho total, certo? É o que se ganha totalmente, né? Sem tirar os ganhos líquidos, é o todo, tá bom? Fácil de entender até aqui, belezinha? Então vamos fazer aqui uma situação hipotética. Vamos supor que a sua empresa chama-se faztudo.com, tá bom? Olha o tio Robson aqui falando com vocês, né? Faztudo.com faturou no mês de março. E por que eu deixei bem claro aí o mês de março? Você tem que ter um mês de referência para você poder fazer esse cálculo, tá bom? Não pode ser assim, de janeiro a dezembro. Não, aí fica muito difícil de calcular. Calcule no período comercial de 30 dias, né? O mês comercial possui 30 dias. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aí o faturamento, né, do mês de março da sua empresa, faztudo.com, tá bom? E aí você vai ver que você faturou total, você teve um faturamento bruto, né, de R$ 223.500, tá? Isso foi tudo que você faturou no mês de março. Mas você tem algumas despesas fixas, como essas que eu acabei de dar exemplo para vocês, e você tem que pagar R$ 87.250. Então você tem então a sua despesa fixa de R$ 87.250 e tem o ganho bruto geral de R$ 223.500. Qual vai ser o percentual de despesas fixas? E perceba que eu coloquei percentual em vermelho, justamente porque se é um percentual, você precisa entender que a gente vai ter que fazer esse cálculo e ter essa resposta com a questão de porcento, né? Eu desliguei aqui o telefone que estavam ligando aqui para mim. Tá? Por isso que eu me dispersei um pouquinho. Então, vamos saber, então, fazer esse cálculo. Ó, o ponto de equilíbrio, a gente tem aqui, então, ó, vamos dizer assim, uma questão de... O pessoal tá ligando para mim, tá atrapalhando minha aula, né? Então, a gente colocou aqui, ponto de equilíbrio vai ser igual a despesas fixas dividido por margem de contribuição. Isso aqui é uma equação que você vai poder descobrir qual é o percentual das despesas fixas. Então, eu já sei que as despesas fixas são de R$ 87.250. E já sei que a margem de contribuição, que é o meu faturamento bruto, é de R$ 223.500, certo? Percentual. Se eu tenho aqui a palavra percentual, eu vou precisar fazer esse cálculo vezes 100. Então, eu tenho todo esse cálculo organizado aqui, essa equação organizada, e o resultado eu multiplico por 100, tá bom? É bem simples. Você pode fazer esse cálculo aí agora, vamos ver se você consegue acertar esse resultado.
87.250 dividido por 223.500. O resultado você multiplica por 100. Quanto que a gente vai ter? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 87.250 dividido por 223.500 vai ser igual a 0,39 vezes 100, 39%. Ok? Beleza. Então, 39% vai ser o percentual de despesas fixas. Então, eu já sei que no mês de março, as minhas despesas fixas chegaram a 39%. Agora, a gente vai definir o ponto de equilíbrio. Vamos ver se a minha empresa está equilibrada ou se eu estou gastando demais, porque eu tenho que ter um ponto de equilíbrio, tá? Eu tenho que descobrir onde é que é isso, para eu saber se eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo prejuízo. Então, agora eu vou te mostrar como é que a gente faz o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o seguinte: a FazTudo.com, que é a sua empresa, faturou no mês de março esses valores aí, 223.500. E ela tem de despesa fixa 87.250. Agora, eu quero saber qual é o ponto de equilíbrio entre as despesas fixas e a margem de contribuição. Então, ó, eu tenho aqui 39%, que vai ser igual a 0,39. Por que isso, gente? Porque eu tenho que fazer esse cálculo em número decimal, certo? Esse cálculo, então, eu tenho que transformar o 39% em uma numeração decimal. Então, eu vou fazer esse tipo de cálculo. 39% vai ser igual a 39 sobre 100, 39 centésimos, 0,39, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. O ponto de equilíbrio vai ser 87.250, ou seja, vai ser o valor das minhas despesas fixas dividido pelo valor percentual que eu encontrei ali agora há pouco no último cálculo. Olha, eu vou te mostrar aqui atrás, ó. Esse cálculo aqui que a gente fez. Esse aqui é o valor percentual das despesas fixas. Então, o que eu faço agora? Eu pego o valor da despesa e divido pelo seu percentual, certo? Tá vendo aqui? É o valor da despesa pelo seu próprio percentual. Isso vai me dar o valor de R$ 223.717. Tá vendo esse valor? Você tem aqui o valor total, o valor bruto, né, de 223.500. E aqui eu tenho 223.717. Tá bem equilibradinho, né? Tá bem perto assim um valor do outro. Mas ainda eu preciso dar uma equilibrada um pouco mais, tem que fazer alguns ajustes. Por quê? Se esse valor aqui está passando o meu valor bruto, o meu faturamento bruto, significa que eu estou tendo prejuízo. Aqui nesse caso, um prejuízo de R$ 217,94. Então, eu preciso que esse número aqui, ele esteja sempre abaixo disso aqui. Ou seja, o valor que exceder é o valor correspondente ao meu lucro, tá bom? Então, eu preciso ter lucro e não prejuízo, ok? Beleza. Falando agora sobre custos fixos, né? Porque a gente fala muito de custo fixo e tal, mas o que é um custo fixo? Então, como eu falei para vocês, são custos que você vai ter que pagar pela sua empresa todos os meses. Pagamento dos funcionários, aluguel, telefone, internet, abastecimento de água, material de higiene pessoal, material de escritório. Essas coisas são custos fixos. Todo mês você vai ter que gastar dinheiro com isso, né? A água que você vai colocar no gelágua, né? Tudo isso gasta todos os meses. É o custo fixo da sua empresa. O que seria a margem de contribuição? A margem de contribuição, que a gente falou lá atrás, é o faturamento bruto da sua empresa. Ou seja, é a quantia em dinheiro que você recebe, né, pela venda do seu produto, certo? Sendo o resultado da diferença entre, entre o preço dessa venda desse produto e esse serviço, a mercadoria que você entregou, o serviço que você prestou, e o valor do custo variável, certo? Então, esse aí é o faturamento bruto seu. E os custos variáveis são custos que se alteram na mesma proporção das atividades. Então, por exemplo, a comissão dos vendedores, o frete, o custo da mercadoria e da matéria-prima, isso pode variar à medida que você aumenta as vendas. À medida que você aumenta as vendas, você vai ter esses custos aumentando. Então, você vendeu mais, tem que entregar mais, vai aumentar mais o valor de frete.
Você vendeu mais, tem que comprar mais matéria-prima. Então, esses são os custos variáveis, certo? Vamos falar de lucratividade, né? O nosso encontro sobre indicador de lucratividade foi o encontro 5, na nossa página 38, né? Na nossa história, a família do Roberto está muito animada com a ideia de abrir uma empresa de construção, já que os filhos também já estão engajados nesse ambiente. Então, todo mundo viu ali, então, uma viabilidade muito melhor também por conta da especialização técnica, né, a respeito dessa função. Então, o Roberto está firme nesse propósito. Ele quer realmente fazer um estudo sobre viabilidade e aprender um pouco mais sobre esses indicadores para ajudá-lo nessa análise. Então, o que ele fez? Ele começou a estudar como calcular a lucratividade da empresa. Então, ele fez, então, situações hipotéticas para ele poder compreender a respeito disso. Então, para você calcular a lucratividade, você vai fazer uma equação assim: o lucro líquido vezes 100 dividido pela venda total. Peraí, o que é lucro líquido? O lucro líquido é o total das vendas, né, o lucro bruto, né, menos os custos variáveis e menos os custos fixos, tá? E a venda total é o quê? A venda total é o montante total das vendas à vista e a prazo que você realizou no período do mês, que a gente está utilizando aqui, o mês de março, tá bom? Então, bem fácil de entender, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que apurar esse indicador. E para isso, a gente usa uma tabela demonstrativa de resultados do exercício da sua empresa, que inclusive a gente vai mostrá-las aqui para você. Por exemplo, a empresa faztudo.com, que você faz parte, que ela é sua, teve um lucro líquido de R$ 1.530. O valor das vendas, o valor total, foi de R$ 20.000. Qual foi o resultado? Será que foi bom? Será que foi ruim? Então, a gente tem aqui uma tabela que vai mostrar o indicador de lucratividade. A gente chama esse modelo de DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Então, por exemplo, aqui você tem as contas principais, aqui na primeira coluna. Aqui na segunda coluna você vai ter o valor em reais. Na terceira coluna, o valor em porcentagem. E aqui na última coluna, a análise vertical desse investimento e dessa rentabilidade. Então, vamos lá. As vendas totais correspondem a R$ 20.000. Isso é o seu 100%, é o seu todo. Representa o total de vendas à vista e a prazo no período do mês de março, tá bom? Os custos variáveis. Você teve 12.800 de custos variáveis, né? Os custos variáveis são aqueles que envolvem a compra da matéria-prima, impostos, frete, pagamento de comissões sobre venda do vendedor e assim por diante. Então, para cada R$ 100 de vendas, R$ 64 são destinados à cobertura dos custos variáveis. Olha só, viu aqui? Custos de matéria-prima, R$ 10.800. Né? Então, para cada R$ 100 em venda, R$ 64 são destinados à compra de matéria-prima e mercadorias. Impostos, R$ 1.200, é equivalente a 6%. Para cada R$ 100 de vendas, R$ 6 são destinados ao pagamento de impostos. Então, a gente está percebendo aqui mais ou menos como é que é o equilíbrio, como é que a gente calcula esses itens. Frete e comissões, R$ 400, é 2% do valor total. Então, é o valor a cada R$ 100, R$ 2 destinado para essas áreas. A margem de contribuição, 7.200, reflete 36%. Para cada R$ 100 de venda, sobram-se R$ 36 para a empresa pagar os custos fixos e formar o seu lucro. Custos fixos, 5.670, deu 28%, né, de porcentagem. Então, a cada R$ 100, R$ 28 são destinados à cobertura dos custos fixos. Então, a gente tem então aqui o lucro, né, o resultado, R$ 1.530, certo? Para cada R$ 100 em venda, sobra então R$ 7,60 de lucro para a empresa. Esse último valor aqui é o que se refere ao prejuízo ou ao lucro da empresa, tá? Então, ao analisar esse modelo, que é uma espécie de extrato,
tá? É uma espécie de extrato para você poder considerar a análise, a avaliação, a estratégia, o marketing, tudo que está acontecendo com a sua empresa, você consegue observar a partir do seu resultado. Tá dando lucro? Tá dando prejuízo? Peraí, cara, eu tive 20 mil reais aqui de vendas totais, tive um resultado aqui de 1.530, será que tá dando, será que não tá dando? Aqui você faz uma análise a partir desse demonstrativo, a partir desse extrato, e aí você consegue ter essa noção de lucro ou prejuízo, certo? Vamos mais adiante, eu tenho outro indicador de rentabilidade para você, que é justamente esse daqui, ó. Vamos melhorar a rentabilidade, tá? Esses indicadores de desempenho são ótimos para quem está realmente decidindo seguir nessa área, né, de manter a inclinação, né, a escolha de manter, de gerir o seu próprio negócio. Então a gente vai falar de outro indicador de desempenho, que é o nosso indicador de rentabilidade, tá? Na nossa história, o Roberto ficou muito contente ao saber que os indicadores mostraram que a empresa que ele queria abrir era viável. Ele ficou tranquilo, ele ficou muito feliz. A gente viu isso aonde? No encontro 6, na página 42, tá bom? Agora, o que ele precisa? Ele precisa conhecer o nível de rentabilidade desse negócio. Então, ele vai precisar descobrir duas coisas aqui. O indicador de rentabilidade e o indicador de tempo de retorno do seu investimento. Então, vamos devagar. Primeiro de tudo, o que é o indicador de rentabilidade? O indicador de rentabilidade, ele vai indicar o percentual de remuneração do capital que foi investido na empresa. Ou seja, ele vai indicar a porcentagem do dinheiro que foi investido na empresa. Com esse indicador, a gente pode fazer várias comparações, a gente pode aplicar o nosso dinheiro através de fundos de investimento, ações na bolsa de valores, a gente pode aplicar em qualquer outro segmento do mercado financeiro, a poupança, a gente pode investir em vários ambientes. Todos eles vão trazer uma certa rentabilidade, ou seja, eles vão gerar juros que vão multiplicar o seu dinheiro, o dinheiro que você investiu, tá bom? Então, quando você vai analisar, você tem um dinheiro, você quer investir esse dinheiro e você quer fazê-lo render. Então, a gente tem um indicador de rentabilidade. Quantos por cento esse dinheiro vai render ao mês? Eu vou investir esse dinheiro em algum lugar e eu quero ter uma margem de renda, eu quero ter uma margem de rentabilidade, eu quero ter uma margem de lucro. Eu quero saber quanto que esse dinheiro vai ficar engordando lá, onde eu vou deixar ele nesse investimento, certo? Então, a gente vai ver aqui um exemplo. A sua empresa, a faztudo.com, teve um lucro líquido de R$1.000 no mês de março, tá? Ela teve um lucro de R$1.000 no mês de março. É um lucro limpo, um lucro líquido, limpo, é seu. Mas o investimento total que você fez foi de R$100.000. Então, você teve R$1.000 de lucro líquido. Vamos dizer que você investiu aí na poupança. Você colocou na poupança R$100.000, tá bom? No mês de março. Você pegou ali R$100.000, colocou na poupança. Quanto será que eu vou ter de rentabilidade por esse tempo que esse dinheiro ficou lá? Aí você foi ver no final do mês, tirou lá o extrato, R$1.000. Aí você fala, e agora? Como é que eu vou saber a porcentagem disso? A gente faz uma equação muito fácil. Rentabilidade vai ser igual a lucro líquido vezes 100, dividido pelo investimento total. Qual foi o meu lucro líquido? Meu lucro líquido foi R$1.000. Eu vou fazer 1.000 vezes 100. E o meu investimento total foi de 100 mil. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. A rentabilidade é de 1.000 vezes 100. E o meu investimento total foi de 100 mil. Então, ficou 100 mil dividido por 100 mil, que é igual a 1. Então, o meu percentual de rentabilidade, por eu ter deixado R$100.000 na poupança, foi de R$1.000. Ela vai me render R$1.000 por mês, sem eu fazer nada, tá? É um investimento que eu vou deixar meu dinheiro lá no banco e ele vai ficar lá, né, rendendo juros. Ele vai me render R$1.000 por mês. Mas agora eu quero saber quanto tempo eu vou demorar para ter esses R$100.000 todo de volta. Por exemplo, eu guardei esses R$1.000,
aliás, 1.000 não, né? Esses 100 mil, né? Eu investi esses 100 mil reais todo lá, eu quero saber em quanto tempo eu vou ter de novo esses 100 mil, certo? Quanto tempo eu vou ter mais 100 mil para fazer 200 mil, certo? Eu botei 100 mil lá no banco, deixei na caderneta de poupança, ele tá me rendendo R$1.000 por mês. Eu quero saber em quanto tempo eu vou ter 200 mil. Eu vou ter mais 100 mil reais. Então, a gente faz esse cálculo aqui, ó. Qual que vai ser o seu retorno de investimento? Porque o indicador de tempo de retorno de investimento, ele vai te demonstrar quanto tempo vai ser necessário passar a mês para você recuperar o capital investido na empresa, baseando-se nessa rentabilidade mensal, tá bom? Então, você vai ter então que fazer um cálculo chamado PRI, que é prazo de retorno do seu investimento, tá? É o investimento total, que no nosso caso é os 100 mil, dividido pelo lucro líquido, que no nosso caso é 1.000. Então, você vai fazer assim, ó. Você também pode fazer dessa outra forma também o PRI, tá? Você pega o número 100 e pode dividir pela porcentagem da rentabilidade. Se você pegar aqui, né, o valor do 100 e colocar aqui pela porcentagem que a gente teve no cálculo anterior, que é 1, você também vai ter o mesmo resultado. Mas eu quero fazer com a primeira equação que eu estou te mostrando aqui. As duas conseguem te trazer o mesmo resultado, tá bom? Então, a gente está aqui, a gente já viu esses resultados, né? A rentabilidade, então, foi de 1%. Agora, em quanto tempo a sua empresa faz tudo.com vai ter o retorno aproximado desse investimento? Ela vai ter, né, como reaver mais 100 mil reais. Em quanto tempo? Você pega, então, o investimento total, que vai ser de 100 mil, e o lucro líquido, que vai ser de 1.000. Então, você faz 100 mil dividido por 1.000. É o investimento local dividido pelo lucro líquido. Isso vai te dar, então, aí o resultado de 100. Serão 100 meses, tá? O resultado que você tiver vai ser em meses. 100 meses vai dar para você, então, 8 anos e 33 dias. Então, em 8 anos, você vai ter, na poupança, por exemplo, na maneira como nós escolhemos aqui, na situação hipotética, em 8 anos, você vai ter, então, aí o retorno de mais 100 mil reais, né? Beleza? Fácil, né? Não é difícil. É super bacana e bem gostoso da gente fazer esses exercícios. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui para vocês no YouTube, para vocês ficarem sempre consultando. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, não se preocupem, falem comigo no privado. Eu estarei à disposição para poder ajudar vocês em qualquer que for a demanda, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço para vocês, o meu carinho, e muito obrigado por vocês estarem aí participando conosco, né, das aulas. E se precisar de qualquer coisa, tamo junto e tamo junto. Tá bom? Beijo pra vocês e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um encontro onde nós vamos falar a respeito dos problemas financeiros que a empresa pode ter, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos saber quais são os inimigos, né, da rentabilidade na empresa, tá bom? Fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.